Você vai agora comigo, né? A gente parou aqui na última aula, né? Na última aula eu sei que a gente parou aqui na página 42. A gente até explanou esse mapa. A gente chegou a ver esse mapa. Ah, Naná, não, você não vai fazer isso não, né? Você não pode fazer. Sério, né? Não, parou aí, né? É que eu tô querendo escutar. Ah, Jesus, tem misericórdia, filha. Não, presta atenção aqui, vai, você vai me atrapalhar. Tá bom. Então aqui, ó, a gente viu um pouquinho da agricultura como uma atividade muito importante na África. Na verdade, a atividade mais importante na África, né? Nós analisamos aqui esse mapa, né? Nós vimos que nessa região aqui, ó, a região aqui do Sahel, a gente vai ter uma pecuária nômade, são as terras sem cultivo, logicamente por conta do clima desértico, né? Então aqui a gente vai ver o nomadismo sendo ali prioritário na questão da pecuária, ou seja, o tipo de animal que é cultivado aqui, criado, né? A palavra certa, né? O animal que é criado. Vão ser aí os camelos e os dromedários, né? Aí aqui nessa região mais amarelada a gente vai ter pequenos lugares onde a gente pode ver o cultivo do arroz. E se você parar para prestar atenção, o arroz vai ser cultivado nas regiões mais próximas a um clima um pouco mais ameno, um clima um pouco mais, como eu posso dizer, mais úmido, né? Porque ele vai estar no litoral do continente, né? As partes rosadas vão ser a agricultura do Mediterrâneo, né? O clima mediterrâneo vai ajudar aqui nessa região aqui, ó, a desenvolver aqui a agricultura. E alguns pontos rosados mais escuros falam da região industrial, né, dentro do continente. A maior região industrial que a gente tem é essa aqui que fica logo ao sul, logicamente, na região da África do Sul, que é o país do continente. A África do Sul é o país mais desenvolvido economicamente. Em torno disso a gente tem aí as plantações aqui na região central, né, de algodão, amendoim, azeitona, borracha, cacau, café. Borracha é a extração do látex, né? Então você tem que plantar a seringueira, por isso que eu estou dizendo cultivo, tá? Você tem que plantar a seringueira e aí você vai lá, arranca o látex, né, para você fazer essa produção. Aí a gente vai ter outros produtos também. Eu falei com vocês, me veio algo na minha cabeça, agora eu esqueci. Eu fui falar a respeito da borracha, acabei esquecendo. Falei a respeito aqui da região central, onde a gente tem a agricultura. Esqueci, veio uma coisa na minha cabeça, agora eu esqueci. Mas vamos continuar aqui então, na página 43, ó. Ah, lembrei. Quando eu vi a palavra amendoim, eu lembrei. Eu comentei com vocês na aula passada, né, que as pessoas, por não terem dinheiro lá na África, elas vão ofertar algum tipo de fruto da sua terra, né? Então é muito comum, né, na hora que as pessoas estão indo levar algum presente para alguém, ou até mesmo oferta na igreja, né? Eles levam amendoins, eles levam Não tem dinheiro. isso, Aí eles dão comida. eles vão dar macaxeira, né, mandioca, né? Vai chegar pra quem? Pra Eles levam para a igreja para dar de oferta a Deus, né? Então Vão pra igreja pra dar oferta. isso. E pra aqui os pastores deram pra outras. Às vezes eles dão galinha, às vezes eles levam uma galinha e dá de presente a galinha lá. É porque Não é pra fazer a despacho galinha dá não, pra viu, gente? ovo, né? Não é para fazer despacho não, dá de oferta mesmo na igreja. E também dá carne. Não, carne não. Dá, galinha dá carne. Ah, sim, a galinha da carne. Então aqui na agricultura, a gente pode perceber que, sem dúvida nenhuma, é o principal modelo, né, de base econômica. E a gente vê que as terras são mais férteis na região central, né? Só que aqui, as sementes que são colocadas necessitam de um sistema adequado de irrigação, devido ao clima extremamente quente, né, da região. E necessariamente é preciso colocar equipamentos mais avançados. Então, para que tenha um investimento maior, o continente africano depende do capital estrangeiro, que geralmente é trazido por empresas. É como se as empresas que são de outros países empregassem dinheiro ali no continente africano para a exportação dos principais produtos,
né, que a gente acabou de ver ali. Café, cacau, borracha, açúcar, algodão, azeite de dendê, né? E esses produtos, eles têm um preço que muda muito no mercado internacional, né? Muda demais. Às vezes, esses produtos são bem mais caros, às vezes, esses produtos são bem mais baratos, mas vai depender muito da commodity. Dependendo de como for, aí sim você vai ter um bom emplacamento no produto, né? Na questão do valor que ele recebe pela venda, né? Aqui você está vendo as mulheres, né, na área de agricultura de subsistência. Essa agricultura aqui não é para exportação, é só para realmente sobrevivência, né? Então, a agricultura de subsistência, ela está na maior parte do continente, e essa agricultura ela sempre vai ser voltada para o sustento familiar, né? Então, a terra ela vai ser utilizada até o seu esgotamento, ou seja, até os nutrientes não restarem mais, né? Aí elas mudam de lugar de plantio, começa a plantar em outro lugar, e depois, quando acabar aquele período, né, de fertilidade, quando esgotar a fertilidade daquele outro tipo de solo, eles retornam para esse outro tipo de solo e começam novamente um novo ciclo, né? Geralmente eles utilizam aqui as queimadas, né, para preparar o solo. Isso não é legal, porque as queimadas, quando você faz isso, a questão do calor, né, você vai acabar queimando também, destruindo parte dos nutrientes que tem no solo. O primeiro plantio, logo após a queimada, é o melhor de todos, porque as cinzas, elas acabam que ajudando ali fertilizar a terra, que a gente diz, né? Quando a gente faz a primeira queimada, a gente acaba fertilizando a terra, ou seja, é você colocar ali alguns minerais, né, que são necessários para a terra produzir. Agora, depois que acabou a primeira colheita, ela começa a entrar num processo de defasagem, ela começa a entrar num processo de estiagem, ela não produz mais, porque a queimada acabou destruindo, né, essa fertilização natural. E aí só você refazendo, né, uma fertilização artificial para você conseguir plantar novamente nesse solo. Então, existem muitas controvérsias, né, realizadas aí na questão da queimada, que ela serve para limpar o terreno mais rápido e dá para você ter um rendimento um pouco mais acelerado, mas a gente também tem que pensar na questão da sustentabilidade, uma vez que as queimadas elas são altamente poluentes da atmosfera e prejudicam drasticamente o solo. Agora, na questão da agricultura de subsistência, a gente percebe que algumas áreas são menos produtivas do que outras, né? E geralmente o continente ele necessita dessa aplicação comercial. Então, o plantio precisa ser uma das coisas que tem que continuar acontecendo no território, né? É muito importante a gente falar para vocês que a produção de alimentos ela precisa aumentar no continente, porque ela precisa atender a várias demandas de uma população que cresce muito. Então, desenvolver tecnologias para melhorar isso, para melhorar a seleção de sementes, os sistemas de cultivo, os sistemas de irrigação, os sistemas de colheita, né? Isso é muito importante. Alguns países têm feito isso, né? Em alguns lugares da África. Por exemplo, a Nigéria. A Nigéria ela começou com pesquisas e acabou desenvolvendo uma semente de milho que ela é muito mais resistente às pragas, né, do que as normais. É um milho que ele vai ser trabalhado geneticamente, ele vai ser alterado geneticamente para ele poder resistir a algumas pragas. E aí o milho ele acaba sendo produzido em larga escala e ele não fica com os resíduos do agrotóxico, que é uma coisa que também faz muito mal para a saúde do ser humano. Então é um milho desenvolvido geneticamente, né, de uma maneira especial em laboratório e é plantado aqui na região da África. Já na pecuária, a gente percebe aí no norte do continente, no Egito, Líbia, Argélia, Marrocos e Tunísia, os centros da criação de camelo, ovelhas e cabras, como a gente viu no mapa anterior. E a gente viu que eles são criados ali porque são animais que consomem pouca água, já que a gente está numa região considerada desértica. A gente vai lá para a página 46 para ver a indústria. Ó, que bonitinha aqui a criaçãozinha, olha.
Que bonitinho. Vamos lá para 46 para a gente ver aqui. Cansei. Você cansou? O espaço industrial. Ó. Então aqui você vai ver. ver esse mapa, ó, na página 46. Não me diga. Certo? Ó, a bagunça. A bagunça. Você tá tirando, hein? Não, tá Ó, não. fica quietinho. Então aqui nesse mapa vocês podem perceber que a gente vai ter aqui algumas marcações, né, em vermelho. Aqui são regiões que têm indústrias, né? Mas assim, são regiões densamente industrializadas. No Brasil, a região mais industrializada é a região sudeste, como você pode ver aqui no mapa. Por quê? Aqui, na região norte-americana, a região mais industrializada que você vai ter aqui, ó, é essa região aqui, ó, dos Estados Unidos da América. E aqui, no continente asiático, você vai ter Europa Aqui no quase Brasil, toda, Ah, a gente Aqui não tem. você vai ter Índia, China, bocado, O que é esses pontinhos Japão, vermelhos? significa onde tem indústrias, né? A Agora, nossa aqui não na tem. África, você vai ter uma região densamente industrializada, como eu te falei naquela hora, na África do Sul, na região do Sul. Então, perceba que é um continente pouquíssimo industrializado, né? Então, é muito menor do que nos países mais desenvolvidos. O nosso não tem. Por quê? Tem a região sudeste, é a mais... Não é que mas só o tem... nosso é bem mais pra cá. Não é que só tem em São Paulo, não é isso. Tem indústria em vários lugares do Brasil. Mas aqui a gente está vendo um mapa onde se concentram a maior parte das indústrias, né? Então a região sudeste é assim. Agora você observando aqui, ó, A gente na tem África, indústria, mas menor a é quantidade. bem menor a quantidade, mas muito menor a quantidade, né? Então, no norte e no sul do continente, né, a gente tem alguns setores mais desenvolvidos, como a indústria petrolífera, a indústria têxtil, que é de tecidos, a indústria alimentícia, que é de alimentos, a siderúrgica, que é de ferro e aço, né? A gente também vai ter indústria de óleos vegetais, de máquinas agrícolas, enfim, a indústria química. A gente vai ter vários tipos de indústria. Mas, como você está vendo, a participação da indústria ela é muito irregular. Não tem em todos os países, né? Isso mostra que existe um grande desemprego também na nação, né? E isso influencia no PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é aquele valor que eu já expliquei para vocês, né? Que é quando o governo faz uma estimativa, ele faz uma soma, mais ou menos, né? Baseado no que cada empregado recebe, e isso é dividido pelo número de habitantes do território. E se o PIB for muito baixo, significa que a economia é muito fraca, né? Por quê? Porque o país passa muita necessidade, vamos dizer assim, econômica. É um país pobre, né? A gente diz assim, né? Então, o PIB da África é muito baixo. Ainda que seja utilizada aqui a agricultura como base da economia, mas é muito baixo. E aqui tem um segundo mapa onde a gente pode aproximar e ver as áreas industriais, né? As regiões industriais do continente Brasil? africano. É da África, né? Madagascar! É Madagascar. Como é que você sabe? Porque eu lembro de um mapa que a gente tinha lá em casa, pendurado assim na parede. Que tinha o nome Madagascar aqui nesse pedacinho aqui. É isso mesmo. E também tinha na igreja, ficava, como é que esse negócio veio da lá de casa, veio pra cá? Eu tenho dois. Um pra ficar em casa e um na igreja. E cadê esse mapa? Não sei, tá guardado. Então, Ou sumiu. aqui, ó, você vai ver sempre a região industrial colocada, em sua maioria, né? Claro que tem regiões um pouco mais dentro do Tem nomes continente. estranhos aqui. Mas aqui vocês percebem, ó, as regiões Europa. industriais mais posicionadas próximo ao litoral ou próximos a rios e lagos, né? Isso é importante porque a indústria ela tem um fator muito importante. Para que ela exerça a sua função, ela precisa de consumir muita água para fazer a produção dos seus elementos, seus produtos. Aqui no Brasil, por exemplo, para você ter uma noção, o setor da agropecuária, ele costuma consumir cerca de 80% de toda a água doce que a gente utiliza para sobreviver. Sério mesmo.
para produzir alimentos, para você conseguir colocar o gado, né, para ele se desenvolver, para você desenvolver o cultivo ali não é cultivo, né, a criação do frango, o cultivo de outros animais, para venda no comércio, né, você vai gastar 80% de toda a água doce que a gente observa. É da África. Da África? É perto da Europa? Se você for observar a questão da produção industrial, né, o Brasil ele tem ali um gasto de mais ou menos uns 8 a 10% de toda a água que a gente utiliza. Para consumo doméstico, lavar, fazer comida, beber água, a gente gasta 8%. Então, olha só que loucura. Para você produzir 1 quilo, só 1 quilo de carne de boi, você vai gastar em média 17 mil litros de água. Verdade. Por que gasta tudo isso? Porque você vai ter que criar o boizinho desde a hora que ele nasce até o abatimento. Isso vai anos, né? Nesse processo, assim, né? De fazer o gado amadurecer. 1 ano, 2. E ele tem que beber água todo dia. 3,5. Então, em média, ele vai gastar 17 mil litros de água para 1 quilo. Para cada quilo de carne de boi, são 17 mil litros de água que a gente precisa ter para fazer esse produto. Então, você imagina aqui no continente africano, a gente já não tem uma riqueza hídrica muito boa. Por isso também deve ser a falta de um incentivo maior nas indústrias nesse território, porque não tem. A gente precisa de água para produzir o produto, né? Então, se você vai fazer uma produção, uma plantação de tomates, né? Você vai fazer uma plantação de tomates para você vender para uma indústria de molho de tomate, por exemplo, né? Para você produzir 1 quilo de tomate, você vai precisar gastar ali em torno de 5 mil litros de água. Então, quer dizer, é muita água que você investe, é muita coisa que você precisa organizar, né? Para que você tenha uma estrutura industrial bem posicionada dentro do continente. Então, lá no primeiro mapa que a gente viu aqui, ó, a gente tem uma dimensão da concentração industrial no mundo, tá? Não significa dizer que os outros países não tenham indústrias, não é isso. Aqui nós estamos falando dos lugares onde se concentram mais as indústrias. Nossa, né? que tem menos. Então você percebe que aqui, ó, no continente africano, existe uma disparidade muito grande em relação aos outros países, né? Agora, quando a gente analisa o mapa só da África, numa escala um pouco maior, a gente já observa que em poucas áreas do continente tem a presença de indústrias, tá? Geralmente a gente vai ver as indústrias na Zâmbia, no Zimbábue, na Nigéria, no Marrocos, na Argélia, na Tunísia, né? Nossa, lago bem grande, né? Você viu aí, bem grandão. Então a indústria africana, bem mas pra lá é bem grande. Dá até pra nadar. A indústria africana ela vai se concentrar em produtos que são manufaturados, né? E que são mais fáceis de fazer. Então são motores elétricos, equipamento de transporte, produtos químicos, tratores, petróleo, né? Processamento de alimentos, coisas mais simples, produção de cimento, tecidos, né? Então, para alcançar mais desenvolvimento e crescimento econômico, eles precisam também pensar na questão da melhoria dos padrões de vida, do alívio da pobreza. Então, esses grupos que estão se organizando, né, com a questão econômica, né, de cooperar com a questão econômica, eles se juntam, né, e formam uma comunidade que ela é chamada de Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, né? É formado por alguns países que ficam ao sul da linha do Equador, né? E aí a gente vai ver essa organização aqui, ó, nesse mapa aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é os membros dessa comunidade, né? Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Ela é utilizada aqui por essa sigla, SADC, né? A gente chama, então, esses países aqui, ó, que estão na parte sul do nosso continente africano, né? Então, a gente tem a República Democrática do Congo, a Angola, Moçambique, Tanzânia, Zamíbia, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, África do Sul, Madagascar.
Tá Botaram, vendo? por que botaram o nome do filme Madagascar? Porque sim. Pastinho de pasta Então, de dente. aqui é parecido. É que vocês precisam ter uma aula um pouco sobre União Porque tem só Europeia. animais lá? Aqui seria uma União Africana, vamos dizer assim, né? Como assim? São os países dessa comunidade que eles têm alguns objetivos. Os objetivos deles é alcançar um maior nível de solidariedade entre os países para que eles possam se unir mais, se ajudarem economicamente, socialmente, né? O objetivo também é defender a integridade territorial e a independência dos seus estados. Eles querem também acelerar a integração política e socioeconômica dos continentes. Eles querem promover e defender algumas posições sobre questões de interesse para o continente e seus povos. Querem incentivar a cooperação internacional, levando em devida conta a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eles também têm direito. O desejo deles também é promover a paz e segurança e estabilidade no continente. Eles desejam promover um desenvolvimento sustentável dos níveis econômicos, social, cultural, de acordo com a economia. Eles querem para ter um melhor desenvolvimento de vida. Se eles se ligarem em todos esses sinais que a gente está lendo aqui, todos esses pontos, o país começa a crescer não somente economicamente, mas ele começa a crescer socialmente, com um nível cultural melhor, dando mais oportunidade para as pessoas estudarem, trazendo melhores condições de vida, como saneamento básico, acesso à escola, acesso ao hospital, alimento de qualidade, né? Então tem várias políticas públicas que eles podem decidir, deliberar e colocar em prática a partir do momento que alguns estatutos forem considerados. Onde é que tia Lúcia tá aqui? Tia Luciana está aqui em Moçambique. Essa região aqui, Moçambique? ó. Tá vendo aqui, gente, ó? Em Moçambique, estrela. é essa parte verdinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Aqui embaixo tá escrito Maputo, tá vendo? Ó? Maputo é a capital de Moçambique. E Nampula fica a mais ou menos 80 quilômetros de Maputo. Ela fica bem pertinho aqui, tá? Então é nessa região aqui, ó, próximo de Maputo, certo? Quando a gente vai para a África de avião, a gente tem que ir para o Aeroporto Internacional de Guarulhos ou é para Brasília? Agora eu não sei. Eu não sei se sai, acho que sai do Internacional de Guarulhos. Aí a gente tem que vir para cá, para a África do Sul, a gente tem que desembarcar aqui em Joanesburgo, e de Joanesburgo pega outro avião, que só a graça de Deus, quem tem coragem vai para Maputo. E de Maputo você vai de carro para Nampula. São quase 24 horas de voo. É bem complicado. E o setor terciário, né, da nossa análise aqui da Parece África, que você não tá falando. né? Porque o setor primário é agricultura e pecuária e extrativismo. O setor desse jeito? secundário é a indústria. O setor terciário são os serviços, né? Então aqui, vocês podem ver aqui uma imagem, né? É um safari, né? O que é o safari? Safari é uma espécie de uma excursão que você vai fazer, né? Uma visita que você vai fazer a um parque ecológico ou uma reserva ambiental, onde você vai de turista e você pode conhecer de perto alguns animais que vivem na savana e algumas espécies de vegetações que existem na savana, né? Então, assim, eu não teria coragem muito de fazer um safari, não, né? Principalmente também. se souber que tem um leão aí solto, né? Esses carrinhos queria. abertos aí, né? Mas tem lugares que fazem o safari com aqueles carros todos protegidos, né? Dá pra fazer bem direitinho ali. Tem até Então, como é o nome daqueles vidros? os vidros à prova de bala, né? Os vidros blindados, né? Pois é. Então aqui a gente está vendo que do mesmo jeito como aconteceu no Brasil, né? Com a questão aí da mecanização do campo e algumas concentrações de terras, os países africanos começam a passar por esse processo também. E a partir de 1980 que começou a gerar essa transformação. E a partir do que? Algumas localidades na África sofreram uma mudança muito rápida em pouco tempo por causa de serviços básicos, como transporte, habitação, educação,
e também o chamariz da questão do turismo. Por que isso aconteceu? Né? Para melhorar a economia do país, né? Então, por exemplo, quando você tem o turismo funcionando no país, você vai atrair pessoas para gastar dinheiro no seu território, certo? Então é isso que faz a economia ficar cada vez mais forte. O turismo também é utilizado para esse ponto. Assim, você pode instalar hotéis, aeroportos, bancos, universidades, centros comerciais, financeiros, e isso atrai cada vez mais pessoas. Atraindo cada vez mais pessoas, você vai atrair o dinheiro que elas podem gastar. E isso vai aumentar o fluxo de economia. Né? Aquilo que eu expliquei para você ontem sobre os caminhoneiros. Né? O caminhoneiro trabalha fora, mas quando ele vem gastar o dinheiro dele, ele gasta aqui na cidade. Então isso melhora a economia da cidade. Entende? Oxi. O pessoal tá fazendo rali aqui, ó, na rua de casa, né? Então aqui, ó, como vocês podem ver, o turismo ele é uma das atividades do setor terciário que é a das mais crescentes aqui no continente africano, né? E a gente consegue observar que é uma das poucas atividades que as mulheres podem trabalhar também de uma maneira mais livre, né? Lembrando que lá na África a gente tem vários problemas sociais também com a questão do abuso feminino e elas estão ganhando mercado agora, né? Se destacando em algumas condições de trabalho, né? Outra coisa também que a gente consegue ver aqui na questão das expedições aí, pelos safaris, observando os animais, os seus habitats naturais, é que isso atrai milhares de visitantes. E como eu falei para vocês anteriormente, quanto mais visitantes são atraídos, mais dinheiro é gasto, né? No nosso território, não, né? Eu estou falando como se eu morasse na África, né? No território africano, né? Assim. Esse mapa aqui, ó, que nós estamos vendo, ele vai mostrar para a gente o seguinte, ele vai mostrar o turismo mundial no ano de 2017, né, em relação à chegada dos turistas internacionais de renda, e a gente vai observar aqui, ó, na África, ó, na questão do turismo, a África ela tem muito mais procura, né? Se você for observar aqui, ó, a gente tem a América, a gente tem a Europa, a Ásia, a gente tem aqui o Oriente Médio, mas se você parar para observar, a África subsaariana, ela vai ter ali 41 milhões, né, como é que a gente pode dizer, né? 41 milhões seria uma questão de número de pessoas que têm vindo a esse lugar para poder observar. 41 milhões de pessoas é por ano. Aqui é um dado em relação a 2016, tá? E aqui, com essa visitação dos 41 milhões de pessoas que vieram para cá, eles tiveram um aumento de 27 milhões de dólares injetados na economia, por conta desses gastos que os turistas fazem na região. Já na África Central, em 2016, houveram 63 milhões de visitantes, né? Aqui já dá quase 100 milhões de visitantes por ano, né? Um aumento de 37 bilhões, já não é milhões, 37 bilhões de dólares, né, em relação a 2016. E a gente tem na África Setentrional um fluxo no ano de 2016 de 22 milhões de visitantes, com um fluxo de caixa de 10 milhões de dólares. Então você vê que realmente a África ela tem a sua riqueza, ela tem sua particularidade e ela tem a sua exploração comercial. Certo, gente? Agora a gente vai fazer atividades. Eu sei que vocês estão aí muito animados, eu consigo sentir daqui a animação de vocês, o interesse, o desenrolar de vocês. Uhul, vamos lá, tia, vamos quebrar tudo. Eu tô sentindo daqui o desespero de vocês pra fazer a minha cara tá assim, ó. atividade. Eita, tia, imagine aí, viu? Nossa, Eu tô vendo vontade. vocês aqui assim. Uhul, vamos lá, tia! Não, eu estou gritando de felicidade, fazer tarefa, principalmente. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Vamos Melhor voltar. animação viu? Vamos voltar lá para a página 44 e a gente vem fazendo até aqui. Tá bom? Assim que a gente terminar, eu libero vocês. Cadê a página 44? Ah, tá aqui. Eita, que atividade, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então, né? Ó.
Com base... Não, peraí, deixa eu ler aqui, porque... Deixa eu ler aqui no livro. Já passou. Passou. É aqui mesmo. Com base no mapa África, Agricultura e Pecuária, da página 42, responda as questões a seguir, né? Quais são os principais produtos agrícolas cultivados no continente africano? Vamos ver aqui, ó. Não sei. Aqui, ó, na página 42, aqui, ó. Tá vendo aqui? Eita, nossa, o povo tá fazendo o quê? É, tá desse jeito. Tá fazendo uma competição quem faz mais barulho? É. Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem uma listinha que tem os principais produtos, né? Na Acho que página minha sala ganha. Então a gente vai colocar aqui, ó, algumas respostinhas para ajudar vocês. Tá bom? Então a gente vai colocar aí o café, o cacau, a borracha, o algodão, a cana-de-açúcar e o amendoim. Certo? Acho que é por causa que os caminhões estão se falando. Os caminhões estão se cumprimentando. É, estão Aí, falando. macho velho, faz tempo que eu não te vejo. É. É igual numa Queen. Marquinhos. É. É no Relâmpago Marquinhos. A pergunta 2 está dizendo assim: em que regiões é praticada a pecuária e qual a relação dela com as condições naturais existentes? Você sabe em qual das regiões é praticada a pecuária? A gente tem duas divisões agora nesse momento. Tia, Oi, é na região centro-sul da África, né? Centro-Sul, Da pecuária? a pecuária? E a setentrional, não, tia? É setentrional. É no extremo norte. Tá vendo aqui, ó? A pecuária fica aqui, ó, nessa região mais ao norte do continente, certo? E ela é desenvolvida aqui, né? Em qual condição? A pecuária que é desenvolvida aqui, ela é desenvolvida por conta do clima que é mais árido, é mais desértico, né? Tá cinza porque aqui não tem agricultura. A agricultura tem nas regiões mais verdinhas, tá vendo? E Aqui nas não amarelas? tem agricultura. Nas amarelas vai ser ali os estepes. Olha aqui, os estepes. Estepes de pecuária extensiva. Aqui vai ter pecuária também. Mas essa região verde é a região de floresta, é a região do clima que é mais favorável para o plantio. Então essa região aqui, ela vai ter a pecuária desenvolvida, né? Vai ter aqui também nessas regiões amarelinhas, né? Mas aqui na região ao norte, ela vai ser desenvolvida aqui por conta do clima árido ou semiárido, né? Que é aí por conta das cabras, os camelos, né? Animais que consomem menos água, né? Por conta do clima, certo? Olha aí, Então, mamãe. podem registrar aí as respostas também, né? Parece pele. Ai, meu Deus do céu, tô colando eu toda. Você se lembra o que era zona irrigada? Não, A zona irrigada da África, você se lembra qual que era? não. Para você se lembrar de zona irrigada, pensa no maior rio que tem no continente. Rio de Janeiro. Não. Rio de Janeiro é no Brasil. E nem tem rio chamado Janeiro. É só o nome da cidade e do estado. Me diz o nome do maior rio da África. Rio de Janeiro. Não. Falando sério. O nome do rio que o faraó jogava os bebês quando estavam sendo perseguidores de Moisés. Rio Nilo. Como é que é? Rio Nilo. Rio Nilo, muito bem. Rio Nilo. Pensei que era Mar Vermelho, mas eu fiquei... Não. Rio Nilo, Rio poxa. Nilo. É. Tinha duas opções, Mar Vermelho ou Rio Nilo. Então aqui a 3 está falando a respeito disso. Ó. De acordo com seus conhecimentos, o que é a zona irrigada situada a leste da África setentrional? Né? São as margens do Ainda Rio tem Nilo. lá as pirâmides do Egito? Tem, menino, mas rapaz. Tem? Tem. Posso ir lá? Pode, vá com Eu vou Deus. enfiada numa mala. Nossa. Manda.
Então Você aqui, ó, joga assim, ó. a zona irrigada, ela vai ser a zona do Rio Nilo, né? Que são feitas ali algumas represas, né? Para possibilitar a irrigação das terras próximas, né? Então é como se fosse fazer uma canalização do rio e aproveitar para aguar, né, a vegetação, aguar as plantas da vegetação. Vou usar o português que a gente fala aqui, tá bom? Eu pensei que a gente tivesse teletransporte. Eu já pensei. Gostei da Ia ideia. ser muito massa. Vai ser muito massa. A gente ia pra lá agora. Agora, e voltava daqui a pouco. Era. Aí todo dia eu ia querer comer num restaurante diferente do mundo. Verdade. Sério. Ia comer também. Você viu, ó, sorvete. eu pensei em teletransporte, a primeira coisa que eu pensei é em comer. Pense na Eu situação. também. Eu ia Fiquei. comer um dia num restaurante italiano, né? O outro dia eu ia comer num restaurante chinês. Não, chinês eu não tenho coragem de comer, não. Não, também não. Lá tem coronavírus. Ah, não é nem por isso. Então, é porque ela também transmite doença. Não é nem por isso. O cara come cobra, come rato, come É sapo, por come isso. lula, come... Nossa! É por isso. Come gato, come cachorro. É por isso. É. Mas As acontece. pessoas, os caras matam pra comer. Ué, nós também. É, mas A gente não é come, mais a saboroso. gente come carne de boi. A gente matou o boi pra comer. É, mas a gente faz isso de uma forma mais saborosa. Mas qual é a diferença de matar pra comer e matar pra comer? Não tem nenhuma diferença. Tem. Mata pra comer, mata pra comer. Sabe o que eu queria comer agora? Eu queria comer sushi. Sushi? Sushi. Eu não sei o que é isso. Sushi. Ah, tá. Queria comer sushi. Então vamos lá, gente. Falei sushi. A número sushi. 4 aqui, ó. É A que sushi. tipo de vegetação estão associadas às produções de cacau e borracha? Ia nem ter... E de acordo com seus estudos anteriores, essa associação também ocorre no Brasil? Não. Não? Não. Ó, se você voltar aqui, ó, nesse mapa aqui, ó, da página 42, fica fácil para você entender. Torrada. Eu vou achar aqui o cacau, ó. Nossa, Pera. torrada. Eu falei Pera, mulher. Deixa eu fazer aqui minha aula. Ó, aonde tem essa sementinha aqui, ó, você vai ver cacau, tá vendo? Ó, aqui, ó. Essa região aqui do cacau. Tá vendo? Ó? Perceba que ela fica bem... A maioria delas, né, das regiões que plantam cacau, ficam mais próximos ao litoral atlântico, tá? Ao litoral atlântico. Aí, a gente tem aqui na questão uma proposta de ideias para relacionar assim, ó. Por quê? Cacau e borracha, né? A produção de borracha. Aqui, ó, essa rodinha, ela vai estar sinalizando a produção de borracha. Tá vendo aqui, ó? A gente tem aqui algumas regiões na produção de borracha, muito próximas aí da região do plantio do cacau, né? Essa região verde aqui, ó, como a gente pode ver pelo mapa, é uma região chamada zona irrigada. Por quê? E é uma região florestal, tá bom? Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que o cacau e a extração da borracha, elas estão situadas em regiões que têm uma zona irrigada e que são regiões florestais. E o mesmo acontece no Brasil, certo? No Brasil é da mesma maneira. Se a gente quiser ter extração de cacau e extração da borracha, a gente vai ter aonde? Na floresta amazônica, né? Que é a região aqui no Brasil que é a zona mais irrigada, é a região mais irrigada e é a região florestal. Então, essa resposta vocês podem configurar dessa maneira. Vocês podem dizer que o que elas têm em comum é o clima, né? E a zona irrigada, né? É um lugar quente e úmido, porque é uma floresta, e ao mesmo tempo a gente tem ali uma zona de bastante irrigação. E isso facilita, né, a produção do cacau e também da seringueira, que ela oferece a matéria-prima para a gente poder fazer a borracha, que é a extração do látex, certo? Até aqui tudo bem? Estamos de boa? Sim, tia. Beleza. Vou esperar dar um tempinho para vocês fazerem os registros, que a gente vai para a página 45. Nós vamos fazer mais quantas páginas, tia? A gente vai até a 79 hoje. Eita! Ave Maria. Ai, meu Deus.
A gente vai até 51, tá? Yeah. 44, 45, 46. A 46 só tem uma pergunta. Que bom. E a 51 só tem uma pergunta também. Oi, diga. Eu vou mandar amanhã, viu? O quê? Tarefa. Opa! Demorou. Inclusive foi bom você falar nesse assunto, eu já tava esquecendo. Quê? Gente, nesse terceiro bimestre aqui, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado aí com as atividades, viu? Vocês estão esquecendo de enviar as atividades. Não esquece não, tá? Toda vez que você receber aquele meu recadinho, né? Eu sempre mando um recadinho para vocês agradecendo o envio das atividades. Comemora, mas comemora quando você receber aquele recadinho. Porque significa que você tem um ponto positivo comigo na sua nota qualitativa, tá bom? Agora, se você não mandar a atividade e receber um recadinho pedindo para você mandar as atividades, você tem um ponto negativo, Você chora. né? Aí você fez a atividade, mandou, recebeu um ponto positivo. E no dia seguinte, você esqueceu e não mandou, é um ponto negativo. A qualitativa, hein? Pelo amor de Deus. E tá registrado isso? Tá registradíssimo. Olha aqui as planilhas, ó. Todos os dias atualizadas. Ligada na Globo. Tia, Oi. antes de você dar as notas do seminário, eu mandei o horror de esboço lá. Você nunca viu. Eu vou ver hoje. As notas todos os esboços, os materiais do 8º ano, vou pegar hoje. Tá bom? Porque eu tava pegando os do 5º ano, os do 6º ano e os do 7º ano. Aí eu fui até 3 horas da manhã, não aguentei. Aí hoje eu vou pegar do 8º ano e do 9º ano. Tá bom? Pegarei todos os esboços para mim. Não acredito. Vamos para 45? Posso ir? Tem alguém copiando? Sim. Não me pode ir, tia. Quem está copiando ainda? Diga, estou copiando ainda. Não, estou copiando ainda. Não? Ó, lembrando que essas aqui são propostas de respostas. É importante que você aprenda a contextualizar as respostas da maneira como você entender, Escrevendo aqui. tá bom? Que é importante você entender o ponto de vista, né, do tema para você também armazenar conhecimento. Eu vou avançar lá para a página 45, se alguém não tiver mais copiando. Se tiver copiando, manda eu voltar, viu? É igualzinho eu tô copiando. Opa, aqui. Aí a tia falou aqui que Ah, eu não falo nada. A letra A da página 45, tá? Em relação ao resto do mundo, como se caracteriza a força de trabalho da África empregada na agricultura? Você vai analisar esse mapa aqui, ó. Aqui, Certo? Olha isso, gente, que Eu top! tô recolhendo o principal agricultor. Caramba! E por que é um país tão pobre, né, gente? Olha esse fenômeno, que coisa mais louca. Né, não? Tia, tá o uso inadequado das terras, o que faz com que tenha, tipo, mais problemas para plantar, né? Além disso, a gente pode também observar a questão que eu falei também a respeito aí da irrigação, né? A gente precisa ter aí um apoio maior, né, na modernização, na irrigação. Mas é muito interessante ver isso, gente. Ó, aqui a gente tem a porcentagem de empregados colocadas e distribuídas em todos os países relacionados à força de trabalho na agricultura. E esse é um dado de 2017. Na África é absurdo. E é um país que cresce tão pouco, né? É um país, não, é um continente, né, que cresce tão pouco. Então aqui a gente está vendo que a África é o continente com a maior proporção de mão de obra, né? E a Ásia é o segundo. Mas é muito interessante ver que não cresce, gente. Não avança economicamente, né? O estado de pobreza, né, é muito grande aqui. Por quê? Agora eu não sei nem te explicar. Mas podem ser esses conjuntos, esses fatores todos que vocês estão me dizendo, todos eles aliançados, né? Isso aí deve promover realmente uma falha muito grande aí no avanço da tecnologia e da economia. Por quê? Por conta da má utilização do solo, né, da falta de recurso de água, né, também para você poder plantar. Talvez seja isso. O clima também é muito agressivo, né? O sol muito intenso. Por quê?
Por causa que ele está localizado no centro do globo. Ele tem uma incidência solar muito maior. Por quê? Porque ele está ali, ó, no centro do globo. Por quê? Ah, e eu não sei por que ele está ali. Ô, África, por Porque que você é a vida está aí? dele. Eu não sei por que a África está ali. Porque ela quis. Nossa. A letra B. Qual a região do continente africano apresenta a maior proporção de trabalhadores na agricultura? A região que você está olhando aqui. A região do continente africano. Coloquei a subsaariana. Também coloquei a subsaariana. Muito bem, subsaariana. Na África subsaariana, qual país tem a menor proporção de pessoas trabalhando na agricultura? E na África setentrional também, qual que é? Os países que têm menos de 10% de pessoas trabalhando. A subsaariana é a África do Sul, né? É. E na setentrional, você vai colocar que é a Argélia e a Líbia. Tá bom? Que impressionante, cara. Todo ano eu estudo a África e todo ano eu fico besta com isso. E aí, na pergunta D, você torna novamente a falar desses países, né? Quais países africanos apresentam proporção de trabalhadores ocupados na agricultura semelhante à do Brasil? O Brasil é do mesmo jeito, né? É a questão também de 10% dos trabalhadores empregados na agricultura. O nosso país, ele é muito mais diverso, né? Ele tem muito mais indústria, né? Então, aqui é os mesmos países, a África do Sul, Argélia e Líbia. Eles vão ter uma proporção com a questão do serviço na agricultura, né? Do trabalho prestado na agricultura, semelhante à do Brasil. Se você for olhar aqui, ó, no mapa, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem a Argélia e Líbia, né? Com o mesmo índice aqui do Brasil. E aqui a gente tem a África do Sul, com o mesmo índice aqui do Brasil. Então, vocês podem registrar aqui as respostas. Pronto, já fiz. Pronto, a gente vai para 50... Oh, 50 não, 46. Oxi. É. 46. Por quê? Por que o quê, dona Maria? Por quê? Por que o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que, digo eu? Por quê? Não sei. Por quê? Também não sei. Por quê? Continuo sem saber. Por quê? Não vou nem querer saber. Por quê? Por que é? Por quê? Eu quero ver você no 8º ano, se você vai ter esse interesse todo. Por quê? Se você falar por quê de novo, Você acabou de falar. se você falar por quê de novo, Você acabou de falar. se você falar... Mas foi você que tá falando. Ué. Pronto. Vamos para 46, né? Porque Por aqui... quê? Opa! Explique como as expressões a seguir se relacionam aos problemas socioeconômicos do continente africano, Por quê? né? Você sabe me dizer por que é chamado a maldição dos recursos? Aí eu não sou você. Por isso que eu não E sei. eu sei. Eu ia dizendo, a Savana sabe, foi o tema dela do seminário. É por causa que, tipo, aqueles recursos lá não foram suficientes para manter a economia do país. Isso. E sabe por que são minerais de conflito? É o quê? É. É por causa que há umas brigas no território por causa desses minérios. Isso, exatamente. Existe ali voltados assim, né, para exploração mesmo, né, desses minérios, um sentimento de posse pela exploração. Então esses conflitos eles são colocados para manter o controle dessas minas, né? Nada mais do que a questão do como é que eles chamam? Do poder arbitrário. Eles querem o poder dessas minas para poderem ter mais lucros, né? Para poderem ser mais ricos. Sério? É, sério. Serião. Por que eles fazem isso, cara? É que nem a Bíblia diz. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Então, em vez de utilizar esse tipo de recurso para melhorar a situação do país, visando a melhoria de todos ao mesmo tempo, isso porque vocês têm que se lembrar que na época das colonizações,
A África tinha diversos reinos e eram reinos muito ricos, reinos bem abastados. Você sabe o que me vem na cabeça? Eu sei que eu vou fazer uma coisa assim, meia louca na sua cabeça agora, mas eu me lembro de Wakanda. Wakanda do Pantera Negra. Eu lembro. Né? Também. Wakanda era um reino africano muito próspero. E é mais ou menos isso que era os reinos. Claro que não com aquela tecnologia que tem nos filmes, né? Claro, não é por ali. Mas os impérios que tiveram na região africana, o Império Mali, o Império Gana, o Império do Congo. Mas é muito legal aquele filme. Sim, eu não vi ainda não, mas eu gostei de ver o trailer, eu quero ver de novo. Você viu sim? Não, Pantera Negra eu não vi não. Viu com a gente ali no quarto? Viu sim? Vi não, menina, aquele ali não era o Pantera Negra não. Era faz tempo. Não, aquela ali era a Guerra Civil, a Guerra Infinita, sei lá o que era aquilo. Eu não vi Pantera Negra ainda. Eu vi o Guerra Civil ou o Guerra Infinita, um dos dois. Que ele aparece também. Né? E Bombay! Não é assim? Eu vi esse daí, eu não vi o Pantera Negra não. Aí, voltando a falar disso, né? Os impérios que tinham na época da colonização, ali por volta do século XV, XVI, eles eram prósperos. Aí quando aconteceu dessa questão da escravidão do povo africano, esses impérios foram ruindo, foram sendo destruídos, foram sendo dominados pelos europeus. Mas a riqueza mineral, ela ainda existe, né? E essa riqueza, ela ainda é dominada, né, por algumas pessoas do continente que desejam ter ali o domínio sobre esses elementos. O problema é que se isso fosse utilizado de uma maneira bem melhor, poderia, assim, acabar, né, com todos os problemas de discriminação social e de desnível social, né, e econômico que tem na região. Mas a gente chega lá, né, em nome de Jesus. A última questão, pessoal, página 51. Podemos ir para lá? A última questão? A última de hoje. Mentira. Juro? Verdade? Sim, senhora. Mentira. Tá certíssimo. Verdade? É. E mentira. Verdade? Uhum. Mentira. É. Verdade? Uhum. Mentira. Vamos, tia, para a última questão? Bora. Estamos indo lá para a página 51, tá certo? Mamãe. Tá dizendo assim, ó. Ixi, tá longe ainda. Eita, bora. Cadê? 50. Aqui, ó. Depois do mapa, certo? Aqui, ó. Com base nos dados apresentados no mapa que a gente acabou de ver aqui, ó. Qual é o panorama do turismo internacional africano em 2017, em relação aos demais continentes e às disparidades regionais? Como assim? Né? O que você consegue ver aqui nesse mapa? Qual é o panorama que você consegue ver aqui nessa análise desse mapa? Bom, eu consegui ver que a África é o país que recebe menos turistas. Verdade. Aqui na América a gente viu 221 milhões. Aqui na Europa 672 milhões. Na Ásia 323 milhões. Aqui a gente vê um crescimento na África, né? Tem um crescimento, mas ainda não é suficiente para bater o continente americano, europeu e asiático, né? Então, o mapa vai mostrar que a África, ele é o segundo continente com a menor chegada dos turistas, né? E ele perde só para o Oriente Médio, né? Só para o Oriente Médio que ele perde. A gente pode dizer que está em crescimento? A gente pode dizer que está em crescimento porque teve um tipo de um crescimento, né? Mas, em relação aos outros continentes, ainda está bem longe de ampliar, não é verdade? Aí, essa daqui é a última questão de hoje, tá? A gente encerra hoje aqui. Quando vocês terminarem, é muito importante, de verdade, é muito importante que vocês mandem para mim essas 4 fotos. A foto da página 44, 45, 46 e 51. É muito importante, tá? Porque eu tô assegurando, eu tô garantindo as notas de vocês para o 3º bimestre, que é o bimestre que teve, assim, uma oscilação não tão boa, né? Então, vamos lá, vamos levantar isso aí, galera. Eu sei que vocês vão conseguir. É só não esquecer de mandar atividade. Todas as suas atividades são armazenadas, são guardadas em pastas
pelo dia da atividade. Então, por exemplo, hoje, dia 1º de outubro, eu tenho uma pasta com o nome de vocês esperando aqui no meu computador para guardar e arquivar suas atividades, tá? Então, não deixe para depois. Terminou, já tira foto, porque senão tua mente não lembra e você acaba esquecendo. Isso aí é prejudicial, tá? Agora, se você tiver alguma dúvida, não entendi algum assunto, eu quero conversar com você. Você manda para mim uma pergunta e eu resolvo para você assim que eu visualizar, tá bom? Beleza? Beleza, tia. Foi 4 páginas, né, que a gente 4 fez? páginas, 46 até a 51, tira foto de tudo, tá bom?